Eu gostaria de começar hoje a minha fala citando um verso de um cântico que eu ouvi muitos anos atrás, cantado por um salvacionista, um soldado do Exército da Salvação. Foi em Belo Horizonte, na Praça 7, época de Natal. Ele tinha um caldeirão, ele batia no caldeirão pedindo doações e ele cantava um cântico cuja letra era esta: perder os bens é o mal, perder a saúde é mais, mas perder a alma é perda tal, pois não se recupera jamais. Nunca esqueci aquele cântico. É terrível perder. Perder é algo que não faz parte do nosso projeto de vida. Não há nada pior do que perder um filho. E o texto de hoje, a história de hoje, é a história de um pai de 2 filhos, que um deles decide, por opção própria, sair de casa. O texto é conhecido, talvez aqueles que nem leram a Bíblia conhecem a história, que é conhecida a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ou a história do filho que saiu de casa. Sai de casa, leva o dinheiro do pai, sai de casa, não deixa endereço, sai de casa, não dá satisfação. Essa é uma história que a gente pode contar e ela tem ouvinte em qualquer lugar no mundo. Dizem que lá dentro de nós, de todos nós, há um período de rebelião. Vou sair de casa, vou tentar a vida, eu vou viver o meu jeito de vida. O próprio Roberto Carlos cantou: de agora em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Quer dizer, o que ele tinha não servia. E o filho pródigo sai. Ele sai, ele vai para uma cidade grande, ele tinha grana, enquanto tem grana tem amigo, enquanto tem grana tem festa, enquanto tem grana tem aplauso, mas grana acaba. Há muitas histórias de muita gente que teve muito dinheiro, dinheiro acaba. A velha frase dos antigos é que dinheiro não aceita desaforo. Se você o trata mal, ele te abandona. E esse jovem, de repente, há um texto nas Escrituras Sagradas que eu gosto muito, diz que ele cai em si. Se eu fosse tratar musicalmente falando, eu acho que ele deveria cair em dó de si. Mas ele cai em si. Vamos aceitar o si, não dó. E ao cair em si, ele decide voltar para casa. E aqui há uma história espetacular. Porque este moço que, por opção, sai de casa, deixa um pai que não perde 3 coisas que nós nunca devemos perder. Não importa o que aconteça com os nossos filhos. Eu sou pai de 3 filhos, avô de 4 netas. Todos os filhos dão trabalho. Na época da vida, as minhoquinhas povoam a cabeça deles. Mas há 3 coisas que os pais nunca devem perder. A primeira delas, eles nunca devem perder a fé. É interessante que o texto sagrado que narra essa história mostra este pai do lado de fora da casa, quero crer eu, todos os dias, olhando para o horizonte com fé, que o filho voltaria. E cada vez que alguém apontava lá no fim da estrada, o seu coração disparava e a fé do seu coração dizia: é ele vai voltar para casa, ele está voltando para casa. Nós nunca devemos perder a fé. A fé é talvez das menores palavras que existem. É essa junção de 2 letras, mas com um poder espetacular. Jesus diz que fé pode até remover montanhas, tem poder de dinamite, pode explodir obstáculos. Fé. Ele não perdeu a fé, perdeu o filho, ele não perdeu a fé. Às vezes nós perdemos ou achamos que perdemos o filho, que ele não volta mais, que agora a vida o levou. Mas o pai não perdeu a fé, guardou a fé. Esta manhã eu quero já dizer de uma forma aplicada para o senhor ou para a senhora, para você talvez que perdeu alguém, que diz que foi e não volta mais, você não perca a fé. A fé tem a capacidade de trazer à existência as coisas que não existem e tornar visível as coisas invisíveis.
Aquele pai não perdeu a fé. Todo dia, lá do lado de fora, dizendo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Outra coisa que esse pai não perdeu foi a esperança. Eu gosto desse texto. Eu acho que eu já preguei 100 vezes, 200 vezes sobre esse texto. Ele não perdeu a esperança. Ele vai voltar. Talvez o filho que ficou dissesse, pai, deixa de ser idiota, ele está lá na cidade, aproveitando a vida, e o senhor aí, sempre na janela, sempre na porta, sempre lendo o jornal para ver se tem uma notícia. Na nossa modernidade, sempre esperando um e-mail, esperando um telefonema, esperando uma fotografia. Dizer, pai, eu estou bem, pai, estou bem empregado. Não, é um silêncio mudo do lado do filho e uma esperança gritante do lado do pai. Ele nunca perdeu a esperança. E o filho? Bem, o filho está na pior, na linguagem nossa, está na pior. O texto sagrado diz que ele perdeu tudo, ele estava agora trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos. A comida que lhe era dada era a mesma que era dada para o porco. Não que seja lavagem, mas podia ser ração. Como naquela época não tinha ração, era um produto daquela região, um fruto, um legume dado a porcos. E o texto que diz que ele cai em si, talvez por dó de si, ele cai em si, ele lembra da casa do pai. É bom ter memórias de casa. Quem é que não tem? Lembrança de casa, lembrança da família. E ele então faz um plano, um discurso, dizendo que ia voltar para casa e que ia dizer para o pai que havia errado. Mas de novo nós encontramos a ação desse pai, que quem trabalha com esperança nunca fecha a porta do coração. Quando o filho volta, e um dia ele volta, ele aponta lá no horizonte, talvez com menos quilos, roupa maltrapilha, creio eu. A Bíblia não entra nesses detalhes, a Bíblia não é um livro de detalhes, mas o pai o reconhece. Os nossos pais nos reconhecem. Eles conhecem detalhes da nossa vida. E o filho vem e o pai parte em direção a ele. E se você ler o Evangelho, você vê que toda a iniciativa é paterna. É o pai quem abraça, não é o filho quem o abraça, é o pai quem o abraça. É o pai que faz a declaração, não é o filho que faz o discurso. O filho diz, pai, eu pequei, eu falhei, eu preciso de uma oportunidade, mas é o pai que toma a iniciativa, porque o coração dele está aberto, manda colocar uma capa nas costas daquele moço, manda colocar-lhe um anel no dedo, manda matar o novilho mais bem tratado do rebanho, faz um churrasco, dá uma festa e acolhe de volta o filho que voltou. Se há uma mensagem, e há uma mensagem, há um quadro de Rembrandt que narra o filho pródigo, que mostra no quadro um ancião com os dois filhos aos pés, que é a volta do pródigo e a reconciliação do filho que fica. Mas Rembrandt tem o cuidado de mostrar o brilho no rosto do pai do pródigo. É o brilho da esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança sempre é a primeira que nasce. E esse pai não perde a esperança. Esse pai não perde a fé. E esse pai não fecha o coração. Ele deixa a porta aberta. Não a porta da casa, porque não é difícil deixar a porta de casa aberta. Mas o mais importante, ele deixa a porta da alma aberta. Ele deixa a porta do coração aberta. Ele deixa a porta da aceitação aberta. Eu tenho perguntado para mim mesmo esses dias, quando o noticiário tem falado tanto de filhos matando os pais, netos matando avós, e por motivo sórdido, que é o dinheiro. A minha pergunta é, há esperança? E a minha resposta é, há esperança. A esperança de um Deus que intervém, de um Deus que entra no coração de um moço deste e faz ele voltar para casa. Hoje de manhã, meu senhor, minha senhora, talvez tenha um filho aí perdido pelos caminhos da vida, laçados pelos laços da droga, perdidos pelo caminho
da ambição, viraram-lhe as costas. Eu lhes peço um favor. Todo dia, deixe a porta aberta. Deixe a alma aberta. Deixe o coração aberto. Porque se ele voltar, e voltará, como nós um dia voltamos para Deus, de costas voltadas para ele, um dia ele nos chamou de volta. E nós em Cristo fomos reconciliados. Nós somos o filho pródigo. Deus é o Pai que nos espera na porta. Nós somos o filho que saiu de casa por rebelião. Deus é o Pai que nos espera para pôr uma capa nas costas, um anel no dedo e dar uma festa, porque Jesus disse, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Não perca a esperança. Não perca a fé. E deixe a porta aberta. A porta do teu coração. Para que Deus tenha espaço para trabalhar em você, na sua vida, na sua família. Nesta manhã, a minha oração é que Deus te abençoe. Que você comece a olhar a vida com outro horizonte, a vê-la como, na minha particularidade, eu digo, por uma outra janela. Pela janela da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Que na figura do Pai, traz o Filho de volta e festeja com celebração, dizendo, este meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ele reviveu. Vinde e celebrai comigo. Hoje é o dia da sua celebração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.